Ousmane Dembélé vence o prémio de Bola de Ouro, o melhor jogador do mundo da época 24-25. Isso eu não acho polémico, mas dentro do top 30 há muitas coisas polémicas. Eu sou o Rafael, isto é o ROFC. Não se esqueçam de deixar o gosto e subscrever e vamos falar sobre isso. Segundo os jornalistas, estes foram os top 30 melhores jogadores do mundo. Como já disse, vou fazer aqui a minha listinha do que eu, na minha opinião, são os 30 melhores. E vamos seguir com isso. Não concordo com tudo, obviamente, e é por isso que eu senti a necessidade de eu fazer aqui o que é realmente a verdade factual do que são os 30 melhores jogadores do mundo, consoante a época 24-25. E se quiserem a resposta certa é neste vídeo que vão ter, porque obviamente eu sei que estou a brincar, obviamente é a minha opinião, se não concordarem digam. Vai haver algumas coisas que provavelmente são polémicas para vocês, mas eu também vou tentar explicar todas as decisões. E vou começar já por dizer que há aqui alguns que para mim nem sequer estariam no top 30 e vão ser estes os primeiros que vão aparecer. Eu só fiz 30 consoante a lista que eles deram, os 30 melhores, e a partir daí é a ordem com isso. Ou seja, mesmo que eu não acho que o Dumfries deva fazer parte do top 30 de melhores jogadores do mundo, vou pô-lo aqui porque foram os escolhidos e eu não vou estar aqui a adicionar os jogadores que eu acho que tenham merecido e que não foram nomeados, mas pronto. Em 30, Dumfries, acho que bom jogador, mas nesta lista olhamos para isto e ele é considerado o segundo melhor lateral direito do mundo, e para mim ele não teve melhor época que o Trent, não teve melhor época que o Timber. Portanto, para mim está fora de questão ele aparecer aqui sequer. Acho que é muito baseado na performance contra o Barcelona, ou seja, 2 jogos numa época inteira. E pronto, para mim, por exemplo, se querem pôr alguém do Inter, acho que o Bastoni teria muito mais motivos para estar nesta lista, ou até o Barella do que o Dumfries, e acabam por não estar nenhum deles. Mas pronto, logo a seguir é outro jogador do Inter, nada contra o Inter, mas o Lautaro nem sequer foi o melhor dos 2 pontas de lança do Inter este ano. Foi o Thuram foi melhor que o Lautaro em termos do campeonato, e mesmo até em termos de Champions League, sem ser nos 2, 3 jogos mais importantes que tiveram na Champions. Não, para mim não há motivo nenhum para o Lautaro estar nesta lista. No ano passado ele teria muitos argumentos para estar no top 3, se calhar até por tudo o que aconteceu, melhor marcador da Copa América e tudo isso. Este ano não sinto que isso tenha acontecido. De qualquer forma ele também não está muito à frente. A mesma coisa com o Dumfries, ele não está muito à frente na lista, aparece nos top 20, portanto para mim é o segundo que não merecia estar, mas pronto, é a avaliação. E obviamente o Inter chegou à final da Champions, acabou por ficar em segundo no campeonato italiano, mas dominou a maioria do tempo o campeonato, até o Nápoles passar. E pronto, um bom jogador, obviamente, não é um insulto ao jogador. Passando aqui, outro jogador que eu acho que este ano não merecia ter estado no top 30, para quem disse 10 vezes mais forte, pareceu-me 10 vezes mais fraco, a verdade é essa. E não é só nos jogos importantes, simplesmente acho que ele até foi decente no início da época, mas acabou por descer muito o rendimento, e a partir de janeiro foi um absoluto desastre. E o Real Madrid acabou por não ganhar nenhum título a época toda e tem, na minha opinião, demasiados jogadores nesta lista. Há um que é óbvio que tem que estar cá e vai estar mais para a frente, obviamente, mas o Vini não é um deles. O Vini, para mim, não foi o terceiro melhor jogador do Real Madrid sequer, portanto para mim não estaria nesta lista sequer. Florian Wirtz, outro jogador que lá está, grande jogador, fez agora a sua transferência para o Liverpool, para um clube maior, para um contexto maior, mas este não foi o melhor ano do Wirtz em termos de Leverkusen, porque o ano dos Invencíveis é, obviamente, ele é o melhor jogador na melhor equipa do campeonato alemão, mas o ano passado, apesar da boa época, não sei se entraria aqui. Se calhar se tivesse outros jogadores ali, ele talvez estivesse no 30 e assim, portanto, a partir daqui, se calhar eu já acho que estes jogadores possam estar no top 30, mas seriam sempre os mais baixos, está bem? E é a mesma coisa aqui com o Guirassy, bom jogador, obviamente, um dos melhores marcadores da Champions, acho que com os mesmos golos do Rafinha até, mas jogam numa Bundesliga. O Dortmund, a verdade é que é um clube demasiado inconstante para mim, para ter uma presença muito à frente em termos individuais de um jogador no top 30 de melhores do mundo. E o Guirassy pode ter tido uma época talvez top 30 melhor do mundo, mas não é dos 30 melhores jogadores do mundo. Para mim não é, apesar de ser um bom jogador e está na minha fantasy da Liga dos Campeões, portanto eu espero que ele me calme, mas não vejo esse tipo de qualidade, apesar da boa época, de bom jogador, muito mais forte tecnicamente do que aquilo que parece normalmente se virem o Dortmund, mas
É mais um jogador que poderia estar neste top 30, sim, mas para mim estaria até mais baixo se não fosse aqueles três primeiros. Jude. Para quem me conhece sabe que eu adoro o Jude. A falar a sério, acho que é um jogador tipo, tão completo, faz tudo no campo, seja marcar gols, seja defender, seja qualidade de passe, encontrar os colegas, tipo, abrir defesas. É um jogador soberbo. Mas não foi a melhor época em termos individuais, mais uma vez, de um jogador do Real Madrid. O Real Madrid teve muito abaixo das expectativas. E apenas o vencedor da Bota de Ouro pode estar para mim presente muito à frente no Real Madrid, num clube que acabou por não ganhar nada. Passamos aqui ao Hurling. Penso que ele tenha ficado em 26º. Tinha a lista mais atrás, mas também não sei de cor todos os lugares. Acho que está mais ou menos justo o lugar dele. O City teve muito abaixo do normal. O próprio Haaland não fez os números a que estava habituado. Mas sabemos sempre que ele vai ter números. Sabemos sempre que o City vai ser uma boa equipa, apesar de não ser a melhor agora, a mais dominante da Inglaterra. E ele é sempre a maior ameaça naquela equipa. Sabemos que com a presença de Rodri e Foden em forma nesta equipa, ele se calhar nem sequer é o melhor jogador da equipa, mas num ano em que o Foden não conseguiu manter a forma e o Rodri esteve de fora devido à lesão, o Erling acaba por ser o melhor jogador do City, o que dá os resultados, o que marca os golos importantes, não é? E faz todo sentido estar no top 30, mas para mim é difícil ter argumentos acima dos que aí vêm. E agora vamos a um jogador que estava no top 10 e eu não percebo porquê, e isto para mim é um ponto de fala. Grande jogador, não estou a tentar dizer que o Cole Palmer não é dos melhores jogadores no mundo, porque é. Ele é mágico tecnicamente, é aqueles 10 que eu adoro ver, porque a qualquer momento pode fazer, saca um túnel a um jogador, depois faz uma tabela com um dos colegas, mete a bola no cantinho, é incrível. Mas a verdade é que ele está no top 8 devido literalmente à final do Mundial, e eu não sou a pessoa que mais valoriza o Mundial, e acho que em termos de Chelsea, que é o que mostra a consistência, ele nem sequer foi metade do quão bom foi na época anterior, em termos do impacto que teve no Chelsea. Lembrar que ele teve tipo, uns 4 ou 5 meses sem marcar de bola corrida pelo Chelsea, marcou apenas de penaltis. Ele teve muitas dificuldades na segunda parte da época. E depois no Mundial o Chelsea teve muito bem, é um facto, e ganhou a conferência, mas vamos ter paciência. Um clube como o Chelsea, a verdade é que é irrelevante se ganhou a conferência. O Chelsea andava a jogar contra o Noah. Pá, vamos ter um bocado de noção do que é que estava a passar. Portanto, top 8 está fora de questão. Acho que se o meterem no top 20 com certos argumentos é aceitável, mas para mim fica aqui no 23. À frente dele está o jogador que ficou em 27º para mim. Única presença, sem ser o Gyökeres, mas a única presença do Arsenal neste top 30. O que para mim é polémico, porque o Declan se calhar nem foi o melhor jogador do Arsenal nesta época, mas o Gabriel Magalhães não está na equação. Para mim ele estaria mais à frente, mas não está na equação, portanto o Rice é a única chamada. O Saka também teve lesionado, também seria outro jogador que poderia estar nesta lista, se calhar à frente do Vini. Mas para mim não faz muito sentido o Rice aparecer em 27º atrás de jogadores como o Bellingham, atrás de jogadores como o Vini, atrás de jogadores que também não ganharam nada, tal como o Arsenal. Mas a verdade é que o Arsenal chegou à semifinal de uma Champions e a maior razão é o Rice. E não é como se o Rice só tivesse feito esses 2 livros, seja nesses 2 jogos, seja no resto da época. Porque é um jogador muito, muito consistente. É um jogador que, não vai dar golos e assim à equipa normalmente, mas as bolas paradas, e não estou só a falar de livros, ele é mortífero, porque a quantidade de assistências que ele tem de cantos, sendo ele um dos marcadores de cantos com o Saka pelo Arsenal e sendo uma das armas mais fortes do clube, é um bocado para mim ridículo o Rice, sendo o único jogador do Arsenal, a aparecer tão atrás numa que é das 4 melhores equipas o ano passado na Europa, e que acabou por arrasar o Real Madrid, que tem 3 presenças, todos os jogadores à frente do Rice. Para mim é polémico e é por isso que eu tenho aqui, mas se ele não está muito à frente, portanto eu estou a tentar ser o menos biased possível. Mas acho que ele estar em 27º atrás de certos jogadores, não é por estar em 27º, é por estar atrás de certos jogadores, é um bocado ridículo. Passamos aqui ao Robert Lewandowski, lenda do jogo, devia ter uma bola de ouro, a verdade é essa. Obviamente está no fim de carreira, mas os números que ele põe, continua a pôr, o impacto que tem nos jogos é absolutamente ridículo. Mais uma época com mais de 40 golos. Parece que não envelhece nesse sentido. Mas em termos de impacto no jogo, em termos de ter bola e assim, ele já não é o que era, obviamente, mas lá está. Depois também tem o serviço perfeito vindo de jogadores como o Yamal, vindo de jogadores como o Rafinha, como o Pedri, como o De Jong, o Casado quando estava a jogar, e grande jogador, one of the greats, um dos grandes jogadores da sua geração.
E eu vou ter saudades quando ele sair. Felizmente ele ainda joga num nível de elite e espero que continue, sinceramente. Passamos ao McAllister, campeão inglês, obviamente. Provavelmente em termos de consistência, o ano passado o melhor jogador do meio campo do Liverpool. Seria discutível por causa do Gravenberch, que tem estado também no início desta época muito bem, mas que teve um grande início de época no ano passado. Teve uns 6 ou 7 jogos seguidos como jogador do jogo. Mas o McAllister, em termos de consistência, os golos que marca, a forma como se envolve no meio campo, seja a 10, seja a 8, seja a 6, é um jogador incrível. É um bocado underrated, sinceramente. E para mim entra aqui na posição 20, primeiro jogador do Liverpool. Há mais, obviamente. Fabian Ruiz, não estar no top 20 para mim é um bocado ridículo. O meio campo do PSG é absolutamente ridículo a forma como dominam os jogos. E vou ser sincero, tenho já aqui o próximo, falo dos dois juntos. Tenho o João Neves e o Fabian seguidinho. Acho que o João Neves tem um bocado mais impacto porque ele não tem o controle de jogo que o Fabian tem e que o Vitinha tem em termos de passes e assim. Mas o João Neves ocupa uma quantidade de terreno absolutamente ridículo e tem uma função totalmente diferente dos outros dois neste meio campo, apesar de também participar nesse controle. Mas o Fabian, jogador soberbo, pela Espanha é consistentemente dos melhores jogadores em campo quando joga. É um jogador que é também muito underrated, um bocado na onda do McAllister. E a maioria das pessoas nem sequer conta com ele. Quando falam do meio campo do PSG, é João Neves e Vitinha, e eu acho que o Fabian acaba por ser um bocado injustiçado nesse sentido. E pronto, eu tenho que lhe dar aqui as suas flores e acho que pelo menos no top 20 ele tem que estar para qualquer pessoa. 17. Outro jogador do PSG, não é? Que sabemos que está cheio deles aqui e sinceramente é com mérito, porque o PSG dominou o futebol, principalmente a partir de janeiro. Teve um início de época difícil, em que até o Barcola, que era titular, o Zaire Emery também andava a ser titular no meio campo, às vezes à frente do Fabian, às vezes à frente do João Neves. Mas assim que o Doué ganhou a titularidade, seja pela falta de forma do Barcola a uma certa altura, seja pelas lesões de outros jogadores, antes da chegada do Kvaratskhelia também. Mas é um jogador que... E pronto, depois os momentos que teve na final e em jogos importantes em geral, com a idade que tem, é um jogador mesmo... É outro jogador que é tipo o Cole Palmer, mágico, tipo o Musiala, esse tipo de jogadores, mágico de ver. A capacidade de drible é absolutamente ridícula. Mas acho que está mais à frente na lista normal devido à final da Champions. E a verdade é que o Doué nem sequer era titular no início da época. Eu também tenho que contar isso, mas lá está, é um jogador mágico e acho que merecia mais assim um lugar um bocadinho para trás do que teve. Mas pronto, é o que é. Também não ficou muito longe daquilo que eu acho. Portanto, grande jogador, sem dúvida. McTominay, a maior surpresa nesta presença de top 30, se olhássemos para o McTominay que víamos no United. É um jogador totalmente diferente quando tem um treinador que sabe utilizar os seus fortes. E a verdade é que mereceu o prémio de melhor jogador da Série A, mereceu ser campeão, e é um jogador mesmo soberbo, mesmo incrível naquilo que ele é bom, porque é aquele tipo de médio que é tão bom em termos aéreos, em termos de finalização, e sinceramente com o De Bruyne agora ao lado ainda mais assustador vai ser. Mas teve uma grande época. Eu não vejo muito a Série A, mas em termos do impacto que sei que ele teve e tudo isso, acho que ele aqui a meio da tabela da Bola de Ouro é justo e é uma surpresa, sinceramente, mas todo o crédito a ele, todo o mérito. E é um jogador que não estávamos à espera nunca de ver isto, sinceramente, nunca. Ele está no top 30 para ele, provavelmente já deveria ser uma conquista gigante. Ter sido o jogador do ano numa das melhores ligas do mundo tem que ser um sonho tornado realidade para os escoceses e é um jogador que lá está, é muito acima daquilo que toda a gente esperava. Aqui, polémico, se calhar para muitos fãs de guarda-redes. O meu problema é mesmo esse, é que ele é um guarda-redes. E sinceramente não é nada contra, até porque eu pus aquilo mesmo a meio, não é? No 15. Ele ficou no top 10, obviamente. Mas para mim os guarda-redes não deviam estar nesta lista. É um jogo totalmente diferente. Não é tirar o crédito a eles, porque eles têm o prémio deles, têm o prémio de melhor guarda-redes. E o Donnarumma foi sem dúvida o melhor guarda-redes do mundo ano passado. Jogos importantíssimos, não é? Seja contra o Villa, seja contra o Arsenal, em que ele foi incrível. No segundo jogo contra o Liverpool também foi mesmo muito bom. Acabou por sair, pronto, sabemos os motivos, não é? Mas em termos de qualidade é inegável a que ele tem. Entre os postos não há... O Courtois às vezes é melhor, mas é muito difícil duelar com o que é o Donnarumma. Mas lá está, para mim está aqui mais atrás porque sinceramente para mim os guarda-redes não faziam parte deste porque é um jogo totalmente diferente para o guarda-redes. Apesar de agora já terem que jogar com o pé e tudo isso, é um jogo totalmente diferente e não é a mesma coisa. Eles não têm o mesmo tipo
de função no campo, não é uma questão de testarem a bola e assim de forma consistente, é questão de não deixar a bola entrar na baliza. E para isso eles tinham que estar noutra coisa. Para mim, não é o mesmo que os treinadores, que se incluem os treinadores aqui, não é? Porque os treinadores não jogam. Mas é um desporto quase diferente. O ser guarda-redes e ser um jogador de campo. E para mim é isso. Mas todo o crédito a ele, grande jogador, grande guarda-redes, o melhor do mundo sem dúvida o ano passado. E está aqui na 15ª posição para mim. O jogador mais injustiçado para mim. Talvez com um jogador do Barcelona, que vamos falar mais à frente. Mas nesta lista ele está em top 30, o Olise. Desculpem, isto é uma questão de PR, né, em termos de mídia. Porque é um jogador que não fala muito nas entrevistas, é um jogador que fala só no campo. Ele é incrível. Ele é, em termos do que faz, obviamente vai haver outro jogador do Bayern aqui, por causa do impacto todo que ele tem. Mas em termos do que ele faz o Bayern jogar, e vindo de onde vem, é ridículo, sinceramente. O Olise é ridículo. Vejam coisas dele, vejam alguns jogos do Bayern e vejam que a bola vai sempre parar àquele lado direito, para os pés do Mikel Olise. Claro que é surpreendente vindo de um jogador que vem do Crystal Palace à toa, mas para quem já viu o Crystal Palace com o Eze, o Olise e o Zaha, não é surpresa, sinceramente, assim tão grande a forma que ele é um dos melhores extremos direitos no mundo. E pode vir a estar no top 10 eventualmente. Se o Bayern ganhar uma Champions ou assim, garantidamente ele vai estar no top 10 eventualmente. Para mim ele estar no top 30, mesmo no último lugar, é ridículo. Não há forma de ver a época do Dumfries ou do Lautaro e a do Olise e dizer que esses dois são melhores que o Olise e que tiveram uma época melhor que o Olise. Não tiveram. Jogador incrível. 14º para mim. Gyökeres. Fãs do Sporting vão-me odiar. Mas foi o melhor marcador. Verdade. Sem dúvida, ele ganhou o prémio disso. É do meu clube, portanto eu não tenho motivos nenhuns para o atacar. Mas a verdade é que eu não posso valorizar a quantidade de golos que ele tem na Liga. Para mim, não posso valorizar a quantidade de golos que ele tem na Liga Portuguesa comparado a outros jogadores que jogam contra clubes elite e tudo isso. Apesar de ele ter sido muito bom, por exemplo, contra o City, em que marcou um hat-trick, mas há muito pouco para valorizar contra equipas de topo, na minha opinião, do Gyökeres, e mesmo assim eu estou a pô-lo acima de metade dos jogadores daqui, devido mesmo a esse número. E porque ele é de longe, pelo menos que eu vi, ele é de longe, e estou a considerar o Falcão, estou a considerar o Jonas, estou a considerar o Cardoso, estou a considerar o Jackson Martínez, que foi muito bom no Porto. Ele é de longe o melhor que eu vi na Liga, em termos do que fez na Liga Portuguesa apenas. Não estou a dizer que ele é melhor jogador que o Falcão, não é. Mas em termos do que fez na Liga Portuguesa, os números são absurdos, mesmo absurdos. E ele estar, seja em 15º, que foi o lugar que ele ficou, ou em 13º para mim, isso para um jogador da Liga Portuguesa é ridículo em termos de ser dos melhores do mundo. Portanto, jogador incrível em termos de movimentação sem bola, em termos daquilo que é o poder dele daquele lado esquerdo quando tem espaço, é assustador, sinceramente. E lá está, o melhor marcador da Europa, para mim é o 13º. Virgil, outro jogador muito injustiçado. Nem referi ele quando falei do Olise. Eu falei só de um jogador do Barcelona, mas o Van Dijk ficou tipo em 28º, assim, o melhor central da Europa em 28º. Tenham paciência. Quer dizer, o melhor guarda-redes está no top 10, mas o melhor central do mundo está quase fora da lista. Tenham paciência. É desvalorizar a defesa, para mim. Só estamos a valorizar os laterais, que normalmente também são desvalorizados, mas parece que só se valorizaram os laterais este ano por causa dos números que metem em termos de assists, dribles completos e tudo isso. E o Van Dijk é... E lá está, eu tenho falado às vezes que o Van Dijk é demasiado protegido pelas arbitragens em si, mas em termos da qualidade individual que ele tem, é ridículo. Ele é bom no ar, é bom no 1 para 1, é bom em termos de defesa coletiva, é bom em termos de linha de fora de jogo, controlar aquela defesa. E não interessa quem é o parceiro dele na defesa, se é o Konaté, se é o Matip há uns anos, se é o Joe Gomes, seja quem for, ele é sempre o melhor do mundo, todos os anos. Claro que há sempre um jogador que está ali na conversa, o Bastoni, o Rudiger, agora o Saliba, tem-se aproximado disso. Para mim o Gabriel Magalhães também está nessa conversa, mas nenhum deles é melhor que o Van Dijk, nenhum. O Van Dijk é o melhor central da sua geração por uma larga distância, e isto foi mais uma grande época dele, pelo campeão, sendo ele o capitão também. Obviamente ele não foi o melhor jogador de Liverpool, porque eventualmente vamos falar do melhor, do inquestionável, mas sem dúvida ele seria o nome a seguir a falar, à frente do McAllister, como está aqui, e ele mesmo na lista aparece atrás do McAllister, e eu acho ridículo, sinceramente. Top 11, estamos a aproximar-nos do top 10. O único jogador que foi campeão por dois clubes diferentes, a época passada, né? Porque fez metade da época no Nápoles, metade da época
No PSG ganha um treble também, mais um dos jogadores do PSG ganha um treble. Impacto imediato assim que se junta ao PSG. Titular indiscutível, normalmente mais naquele lado esquerdo, mas sabemos que eles iam trocando de lados naquele ataque. E aquele ataque em meio campo do PSG é todo ridículo, a verdade é essa. E o Kvaratskhelia é provavelmente o segundo melhor do ataque neste ano. Golos importantes, em jogos importantes, inquestionável. Se calhar não o melhor ao olho, não tão mágico ao olho como o Doué, como um Olise, como um Cole Palmer, mas em termos do impacto, é inquestionável que o Kvaratskhelia é um jogador assumido como um dos melhores da Europa, já dos tempos do Nápoles, e vai continuar, sinceramente. Entramos no top 10. Harry Kane está um bocadinho atrás na lista normal. Isto não se deve ao início da época que ele está a ter, porque senão ele provavelmente estaria no primeiro ou segundo lugar, com o Mbappé, obviamente. Isto é apenas referente à época passada. O Kane não interessa os títulos que ele não ganhou no Tottenham ou ter falhado o ganhar um título na primeira época no Bayern. A culpa não é dele nisso. Os números que ele põe são absolutamente ridículos. E não é só uma questão dele marcar muitos golos. É que ele envolve-se no jogo. Ele não é tipo um Lewandowski agora, ou um Haaland, ou um Gyökeres, que é os golos que interessam nesses jogadores, neste momento. O Kane envolve-se no jogo. E ele é quase um 10 e um 9 ao mesmo tempo. É ridículo. Não diria que é inquestionável que ele é o melhor jogador no Bayern, não é? Porque acho que o Olise aproxima-se disso. Mas neste momento, e na época passada, o Kane é o jogador do Bayern. Quando tu pensas no Bayern neste momento, apesar de teres Kimmich, que é histórico, apesar de teres tido o Müller a reformar-se, o Neuer, histórico também, mas neste momento, quando pensas no Bayern e tens medo de algum jogador, é este jogador no ataque. E eu, sendo fã do Arsenal, sei bem o que é ter medo deste jogador. Acho que em termos de números 9, e eu não estou a contar o Dembélé como um 9, ok, temos um Mbappé ainda, mas o Kane é logo a seguir. E é um jogador tão completo na sua posição. É ridículo, sinceramente. Em nono, Kili. Seria provavelmente também com o Kane, lá está. Acabei de dizer, top 1 e 2 este ano, no início desta época. Mas da época passada, não nos podemos esquecer do início que o Mbappé teve. Toda a gente estava a chamar de flop ao Mbappé no início. Obviamente ganhou a botador. Muitos golos, o impacto que ganhou eventualmente quando se integrou bem com a equipa. É um jogador diferenciado, obviamente, e sei que daqui para a frente ele vai estar mais à frente nesta lista, vai estar nos top 5 garantidamente este ano, e estou a dizer já isto do início. É um dos melhores jogadores do mundo em termos individuais. Acho que a época passada teve aquele início difícil e é por isso que ele acaba por, para mim, estar aqui no nono. Acho que os outros jogadores que temos à frente foram constantes durante a época toda, e para mim é muito difícil pôr um Mbappé à frente deles, porque daqui para a frente é mesmo jogadores que foram incríveis a época toda. E começamos pelo melhor lateral direito do mundo ano passado, ganhou também novamente o treble, Hakimi. Para mim não é o melhor lateral do mundo, porque vamos ter outro nome aqui à frente, mas à direita, sem dúvida. E é um jogador que sinceramente começa a revolucionar um bocado também aquela posição, como o Trent se mostrou há uns anos, porque ele faz tudo, faz mesmo tudo, e em termos ofensivos ele está acima de um Reece James, em termos defensivos está acima de um Trent, obviamente. Ele é tão equilibrado em tudo e consegue vir para dentro, consegue jogar por fora, consegue fazer tudo, é tão completo. E sinceramente o Real Madrid deve olhar para este jogador e deve pensar, se calhar não precisávamos ter ido buscar o Trent se tivéssemos mantido este durante uns anos. Mas é outro jogador que teve uma época incrível e merece para mim a posição. Ele até aparece mais à frente na lista normal, mas para mim ele tem que estar atrás dos jogadores que vêm a seguir. Mo Salah, também atrás da sua posição no top. Para mim é difícil. É muito difícil qualquer um destes jogadores, destes 18, para mim estar nestas posições, porque qualquer um deles poderia ter argumentos para estar no top 3, sinceramente. Se tu tivesse o Salah no teu top 3, eu ponho as mãos no ar. Isto é simplesmente a minha opinião. E não é hate ao Liverpool, campeão inglês, com todo o mérito. Mas para mim o que mete o Salah mais atrás dos outros jogadores, apesar da consistência em termos de números e dos jogos todos em que ele marcou e assistiu, ele não se mostra aos 90 minutos sempre. Porque é que ele não é substituído? Porque sabemos que ele pode fazer esses momentos sempre. E é por isso que eu não posso descontar isso. Não posso. Porque isso até torna mais assustador. Porque chega uma altura do jogo às vezes que o Salah não, parece um fantasma. E por isso mesmo o defesa já está tipo, ele hoje não está nas suas. E depois pimba. Gol e assistência nos últimos 5 minutos. É ridículo.
E pronto, depois ele deu o master naquela coisa de recebe a bola, um toque, passa para a área, gol. De alguém. Não sei, não interessa quem é, mas gol de alguém. E isso é ridículo. Top 7 para mim. Passamos aqui ao top 6, português, Nuno Mendes. Ficou no top 10. Mas sinceramente, em termos laterais, o impacto que ele tem, seja ofensivo, seja defensivo, finalmente conseguiu se afastar do problema das lesões e sabemos a qualidade que ele tem fora disso. Jogador mesmo soberbo, ganhou tudo o que tinha para ganhar sem ser o Mundial, incluindo, lá está, a Liga das Nações, sendo o melhor jogador provavelmente dessa Liga das Nações. Não é provavelmente, foi obviamente o melhor jogador dessa Liga das Nações. Ele é incrível, é mesmo incrível de ver. Porque em termos de olho, é por isso que eu tenho à frente do Hakimi, em termos de olho ele é... Ele parece um extremo, mas depois sabe defender. É ridículo, é ridículo. E pode jogar central também, é ridículo, sinceramente. Top 5. E aqui são os Big Boys. Big Boys. O Rafinha podia ter ganho. Em termos de números, sem dúvida. Há pessoas a discutir que ele deveria estar em primeiro. Eu sou uma pessoa que liga àquilo que veja, ao impacto que há 90 minutos, quem é que as equipas confiam mais, e para mim, para quem já viu os vídeos anteriores, sabe que eu acho que há dois jogadores que têm mais impacto neste Barcelona. Mas o Rafinha é inquestionável, o impacto que teve, a melhoria que teve, e se eu vos dissesse quando o Rafinha estava no Sporting ou no Leeds, olha, daqui a uns aninhos o Rafinha vai ficar no top 5 da Bola de Ouro. As pessoas chamavam-me maluco. Mas teve uma época incrível, muitos números mesmo. Em termos de jogo sem bola, ele é absurdo, talvez o melhor do mundo este ano, jogo sem bola. E pronto, se tu estiveres no top 1, a partir daqui qualquer um dos jogadores para mim, talvez o a seguir não no top 1, mas para mim é porque este jogador tem um impacto ridículo, e é o jogador que eu estava a falar do Barcelona, que eu acho que foi muito injustiçado ficando fora do top 10. Não há forma de tu veres a época do Pedri e do Cole Palmer e dizer que o Cole Palmer teve melhor época que o Pedri. Não há forma. O Pedri, para mim, se tu tiveres o Pedri à frente do Vitinha, eu também acho que é tipo, é a tua opinião, é aquilo que tu gostas mais de ver num jogador. Eu tenho o Vitinha à frente, sinceramente, pelos títulos, porque eu até acho que gosto um bocadinho mais de ver o Pedri, mas como é que ele ficou em 11º? Eu não faço ideia. É preciso não ver o Barcelona para achar que este não é o segundo melhor jogador daquela equipa, sinceramente. Mas pronto, é a minha opinião, e o Pedri para mim fica aqui na 4ª posição. Lá está, logo seguido pelo... exatamente na mesma posição em que ficou. Eu não acho que o top 5 em si na Bola de Ouro tenha sido assim tão mau. Acho que lá está, os jogadores que eu achei que estavam muito mal, já falei deles. O Cole Palmer, o Olise, o Van Dijk, e o Pedri agora. Mas o Vitinha foi inquestionavelmente maestro daquele PSG, né? É inquestionavelmente o melhor ou segundo melhor médios do mundo, com o Pedri. Impacto ridículo em buscar bola aos defesas, quebrar seja defesas adversárias, seja meio campos, e não é de um aspecto físico, é mesmo em termos de inteligência, em termos de posicionamento. E ele funciona como um 8, como um 6, como um 10 também, porque lá está o meio campo do PSG em todo lado. Jogador incrível. Eu nunca esperei isto também do Vitinha, mas é inquestionável. E quem me dera a mim que o Arsenal tivesse pago os 40 milhões pelo Vitinha em vez dos 35 pelo Fábio Vieira, e sabíamos logo onde é que poderia estar o meu clube. Mas pronto, é o que é, e ele fez uma escolha acertada em ir para este PSG, ainda na altura como Mbappé, e em manter-se, e agora é sem dúvida um dos principais jogadores. Não foi o melhor jogador do PSG, porque o vencedor da Bola de Ouro é para mim o segundo lugar, Dembélé. E isto, por favor, se não gostares do Yamal, que obviamente vai estar na primeira posição para mim, não leves isto como é só para o Yamal, não sei o quê. Não, Dembélé é sem dúvida merecedor de ganhar a Bola de Ouro. Lá está, para mim qualquer um destes três, se ganhasse a Bola de Ouro, ou talvez o Rafinha incluído nisso, se ganhasse a Bola de Ouro eu não achava tipo descabido. Impacto incrível, é uma história ridícula em termos do que aconteceu no Barcelona, ser meio flop lá, depois vir para este PSG, no início da época ter até problemas disciplinares com o Luís Henrique, e depois disso o impacto que ele tem, os golos, as assistências, a forma como ele se mexe com, sem bola, a jogar naquela posição mais central, que é que sinceramente acaba por ter menos liberdade, porque tens que ter noção que és tu que vais finalizar a maioria das chances. O Dembélé é merecedor da Bola de Ouro. Posso já falar do Yamal, que para mim seria a primeira posição. Quem me conhece sabe que eu teria o Yamal aqui nesta posição. Não interessam os números, sinceramente. Obviamente o Dembélé, o Rafinha tiveram todos muito mais números do que o Salah, tiveram todos muito mais números que o Yamal, o Mbappé, a mesma coisa. Mas o impacto que ele tem no jogo,
a forma como as defesas têm que meter 3, 4 jogadores em cima dele. E é por isso que ele encontra Rafinhas, é por isso que ele encontra os Pedris para controlarem o jogo, o Lewandowski, até o Ferran Torres. Este jogador é absurdo. A mesma coisa que o Dembélé. A falar a sério, se tiveres o Dembélé em primeiro e achas que tenha sido justo, ou tiveres o Vitinha, ou tiveres o Rafinha, tudo bem, não? Isto é simplesmente a minha opinião. Sinceramente, para mim é um bocado estranho o hate que o Yamal recebe na internet, sendo um miúdo, tendo 18 anos, só porque vai a festas e não sei o quê. As pessoas parecem se esquecer que o Ronaldo Nazário ou o Ronaldinho tinham exatamente o mesmo tipo de vida, e não é por aí que não eram dos melhores do mundo e que não são dos melhores de sempre. Nem toda a gente é Cristiano Ronaldo, nem toda a gente é um Messi, nem toda a gente é aquela cena de trabalho, trabalho, trabalho. Nem todos os jogadores vão ser assim, e felizmente não são. Felizmente, não estou a dizer que o Ronaldo não tem personalidade, mas felizmente temos um jogador assim que é miúdo, que não tem medo de ter personalidade, de se mostrar, de ser assim mais festeiro, mas continua a manter. Desde que ele faça o que faz dentro do campo, para mim é isso que interessa. Percebem? E para mim o Yamal é inquestionável. Não estou a dizer inquestionável top 1, mas inquestionável como um dos melhores no mundo, mesmo com a idade que tem. E para mim qualquer um destes dois seria os maiores merecedores. Lá está, se tivesse o Vitinha ou o Rafinha. O Pedri já acharia um bocado mais estranho. A mim o Pedri é pelo impacto que ele tem no jogo vindo do meio campo, mas não tem os títulos se calhar para isso. Mas se fores pelos números, o Dembélé e o Rafinha são provavelmente os mais merecedores do troféu. Mas para mim, em termos de impacto e aquilo que eu vejo, aquilo que eu gosto também de ver, e se perguntassem ao Inzaghi, que ele acabou por falar nisso depois da eliminatória com o Barcelona, ele disse que nem com 2, 3 jogadores dava para parar este miúdo. E a verdade é que foi um Sommer muito inspirado que acabou por fazer o Inter passar o Barcelona à frente, porque senão este jogador tinha feito. Ele destruiu aquela defesa. E não são defesas quaisquer, é o Di Marco, é o Bastoni, é o Acerbi, é o Dumfries. São jogadores que defensivamente são absurdos. E ele fez parecer tudo fácil, apesar de ter sido eliminado, obviamente. Mas pronto, isto é o meu top 30. Se não concordares com alguma coisa, diz-me nos comentários. Tudo bem, é apenas uma opinião. A bola de ouro é sempre uma coisa muito subjetiva. Ainda cima mais agora que não há Cristiano e Messi nessa conversa. Mas pronto, é isso. Não te esqueças de seguir, deixa o teu gosto, subscreve, põe a notificaçãozinha e até uma próxima.